Meu nome é Nancy Lima, sou especialista neurocomportamental e neste vídeo eu quero falar com você sobre algumas estratégias para superar o medo. No vídeo anterior, expliquei sobre a emoção do medo, as reações que ela causa no nosso corpo e a importância de vivenciarmos o medo de forma consciente. Então, se você ainda não viu, procure pelo vídeo uma emoção chamada medo. Mas antes de falarmos sobre as estratégias, é importante você saber que existe o medo racional e o medo irracional. O medo racional é aquele que realmente nos coloca em perigo diante de uma situação. Um exemplo disso é estar num pasto com muitos bois e esses bois vêm caminhando na sua direção com uma certa velocidade. Quem ficaria lá para ver se eles vinham só dar um cheirinho? Eu tenho certeza que o medo faria com que todo mundo saísse correndo daquele pasto. Esse é o medo racional. Já o medo irracional é aquele que surge de alguma situação ou objeto que na realidade não nos põe em perigo, mas ele causa um incômodo mental, alterando o nosso corpo as reações do medo. Como, por exemplo, o medo de andar de avião. Sabemos que é seguro, mas como já temos conhecimentos de acidentes passados, fica registrado no sistema de alerta o perigo que ele pode cair também. Mas não é uma verdade comprovada que aquele avião irá cair. Então esse medo se caracteriza como sendo irracional. Quero te dar um outro exemplo para ficar bem claro para você. O medo de aranha. Vamos supor que essa aranha esteja bem em cima da árvore, bem lá em cima. Aí você vê ela e tem medo. Esse medo é racional ou irracional? Irracional. Por quê? Porque a aranha não tem asa e ela não vai sair voando até você. Então esse medo é caracterizado como irracional. Agora, se você estiver andando numa trilha e nessa trilha você esbarra numa árvore e essa árvore, uma aranha gruda no seu ombro, esse medo é racional ou irracional? É racional, pois você não tem como avaliar ali em pouquíssimo tempo se ela é venenosa, que espécie que ela é. Então você pode estar em perigo se não tirar ela logo de cima de você. Compreendeu a definição? Quando identificamos o tipo de medo, se é racional ou irracional, é mais fácil encontrarmos a solução. O medo pode ser enfrentado, mas temos que ter um certo cuidado com o medo irracional, pois em alguns casos ele requer uma análise mais profunda, porque pode se tratar de uma fobia ou de um transtorno psicológico, e então é necessário sim a avaliação de um especialista. Não podemos ignorar os medos das pessoas, porque o medo causa sofrimento, causa angústia, desespero. Pergunte-se sempre, por que estou sentindo esse medo nesse instante? Qual é o gatilho que está me causando essa reação? Quando percebemos, identificamos o medo e sentimos essa emoção, já temos informações que podem nos ajudar a encontrar algumas estratégias para superá-lo. Primeiro de tudo, respire. A respiração vai fazer com que seu organismo se equilibre novamente. Lembra que falei lá no outro vídeo que o sangue vai para algumas partes do corpo? Então, o seu sangue ele precisa voltar a circular normalmente e a respiração irá te ajudar nesse processo. Eu sei que ouvir isso quando você está em total desespero é horrível. Eu já tive meus momentos disso e eu sei bem do que eu estou falando. Mas lembre-se disso e treine a respiração. Esse é um fator muito importante nesse momento. Preste atenção na sua respiração. Desfoque da atenção do medo, voltando para a sua respiração. Reconheça o medo e fale dele. Outra estratégia para superar seu medo é reconhecer ele e aceitá-lo. Tentar esconder essa emoção que lhe causa insegurança, preocupação, ansiedade não vai te fazer bem. Vai chegar uma hora que você não vai suportar o estresse que ela criará sobre você. O que você pode fazer? Busque ajuda. Fale desse medo. Um exemplo muito simples disso é quando um funcionário é chamado no RH. Esse exemplo me veio na cabeça porque eu estava conversando com uma amiga minha e que ela trabalha em RH e estávamos falando disso. O funcionário, quando ele é chamado no RH, ele chega lá suando, branco, com a voz trêmula. E qual o medo embutido aí? O medo de ser mandado embora. Pergunta para ele se ele tem esse medo de ser mandado embora. Ele vai falar que não. Ele não reconhece seu medo e fica refém de uma preocupação, uma ansiedade constante e quantas vezes ele for chamado, ele vai suar, vai empalidecer, porque não busca ajuda para tirar esse medo da vida dele. E quantas pessoas trabalham com essa pressão, causando esse medo de ser mandado embora e ficam vivenciando isso e não buscam ajuda? Tire seu foco do que é negativo.
Focar somente no que é negativo pode aumentar ainda mais o medo. A psicologia positiva fala que quando mudamos nosso estado emocional negativo para um estado emocional positivo, nosso sistema nervoso faz com que diminua a nossa pressão arterial. Assim, relaxa os pulmões, reduzindo a entrada do oxigênio, favorecendo um estado de calma para o nosso corpo. Assim, você ativará outras regiões cerebrais, fazendo que outras reações químicas comecem a inundar seu cérebro, mudando seu estado inicial, o estado do medo. Tente fazer esse exercício e depois me conte. Lembre-se de suas realizações já alcançadas. Observe e reflita sobre suas habilidades de enfrentar situações tão mais ousadas ou mais desafiadoras. Se certificar que você pode fazer mais do que imagina naquela situação de conflito, te ajudará a ampliar muito mais as suas perspectivas. Isso fará com que sua motivação aumente para enfrentar seu medo. Um exemplo disso é uma amiga minha que tinha muito medo de dirigir. Era iniciante no volante e entrou sem perceber. Disse que estava distraída e acabou entrando na Marginal Pinheiros, aqui em São Paulo. Quando ela percebeu que ela estava na Marginal Pinheiros, ela foi tomada de um pavor tão grande, que ela começou a tremer toda. E aí ela disse que só foi começando a melhorar quando ela se lembrou que ela já tinha dirigido na 23 de maio. E o que ela fez? Ela se lembrou que teve um ótimo resultado em dirigir na 23 de maio e que no final deu tudo certo. Eu tenho certeza que você tem experiências passadas que te ajudarão a superar seus medos do presente. Um outro tópico é pare de ter medo do medo. Às vezes temos mais medo da reação que o medo causa do que o próprio estímulo. Um exemplo disso é o medo que muitas pessoas têm de tomar injeção. Ele tem mais medo da sensação do seu corpo, como palpitações, tremores, sensações, formigamento, tontura, dificuldade de respirar, são as reações que as pessoas demonstram do que o próprio medo da agulha. De falar em público é a mesma situação. A pessoa tem mais medo do que pode acontecer quando estiver na frente das pessoas, da reação que seu corpo pode desencadear, além da própria exposição, claro. E isso toma a pessoa de um pavor que não permite que ela enfrente aquela situação. Essas são estratégias que podem ajudar a você a superar seus medos. Você tem que entender que o medo nunca desaparecerá totalmente. O medo é uma emoção e, como as demais, deve ser gerenciada e regulada para que você viva de forma equilibrada e com mais tranquilidade emocionalmente. Gostou do vídeo? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, clique também no sininho, assim você será avisado do próximo vídeo. Estamos falando de inteligência emocional para todos.